A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula online do mestrado de Teologia, onde nós estamos na disciplina de História da Igreja, onde nós estaremos aprendendo aqui, imergindo dentro da hermenêutica judaica, bem como o método de interpretação utilizado, onde nós estamos nesse programa de mestrado do Seminário Teológico Bíblos. Fica agora com o nosso pastor, o doutor José Mário, o regente de nossa aula. Graças a Deus, paz a todos. Vamos Amém. iniciando Amém. essa aula de hoje, onde nós vamos abordar esse tema, que é o período interbíblico. Embora ele seja, para alguns, simples, mas dentro da disciplina que nós estamos tratando, especialmente essa questão da história de Israel, para a gente entender o Israel de hoje, as evoluções, sejam elas religiosas ou políticas, vai se dar por conta de todo o processo histórico que a nação de Israel passou até chegar ao momento atual, ao momento de 2024. Então, houve toda uma construção, e essa construção ela não foi só religiosa, mas foi uma construção social, uma construção cultural, uma construção vai envolver aí temas históricos, que é o que nós vamos tratar nessa noite. Então, uma das importâncias que eu gosto de destacar dentro dessa temática, que é a história de Israel, e se tratando-se do período interbíblico, que também é conhecido como período intertestamentário, são as observações que é bom a gente observar. Pelo menos duas aqui eu quero destacar, para a gente entender esse pano de fundo do período interbíblico. Primeiro, até porque, para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que lançar luz ao pano de fundo histórico. E esse pano de fundo histórico, quem vai nos dar é o período interbíblico. Se você observar quando Jesus ele aparece pregando o seu ministério, nós vamos encontrar ali nas páginas do Novo Testamento nomenclaturas: fariseus, escribas, fariseus. Vamos encontrar nomes como Gamaliel, vamos encontrar nomes como Sinédrio, vamos encontrar termos que nós não vamos encontrar no Antigo Testamento. Isso porque esses termos, essas classes religiosas, os herodianos, os Hassadim e tantos outros, os zelotas, essênios, vão surgir justamente nesse período de 400 anos. Esse período interbíblico. Ali nós temos uma transição, na verdade, do Antigo para o Novo Testamento. Essa transição, a gente pode observar que vamos ter três aspectos importantes. Primeiro, o governo. Dentro dessa transição do Antigo para o Novo, nós vamos ter o governo que estava operando naquela época. Se a gente retrocede mais atrás, a gente vai observar que Israel ele passa pelo cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e se depara ali no período interbíblico com os medo-persas, com o grande reino da Macedônia. E chegando ali no finalzinho do período interbíblico, nós vamos ter a Grécia junto com Roma. A Grécia saindo de cena e entrando o Império Romano. Mas só que entre a Grécia e Roma, dentro do período interbíblico, como estava sendo dita pelo nosso pastor Crenilson, alguns minutos atrás,
tem a Revolução dos Macabeus. Então, essa transição ela vai marcar a história de Israel com um simples nome, que a gente poderia chamar de patriotismo. Diferente do cativeiro babilônico, que eles foram como se tivessem querendo, fossem levados, sem querer reagir, foi várias levas para a Síria e Babilônia. Nessa transição, no período interbíblico, houve uma revolução. É como se os judeus se reunissem ali e disseram, não, agora basta. Agora não dá mais para ficar sendo subjugados. A gente vai lutar e vamos dizer assim, criar o nosso espírito nacionalista. E ali está se caracterizando não só uma questão de uma religião, mas ali estava nascendo um patriotismo. Estava nascendo ali as características de uma nação, por conta dessa transição de governo. O segundo ponto, a segunda questão importante nessa transição é o helenismo. É o helenismo. A gente sabe que o helenismo seria todo o processo cultural e filosófico que Alexandre o Grande queria imperializar em todos os cantos que Alexandre o Grande ele chegou. Ele queria a todo custo que o mundo daquela época fosse helênico. Todo mundo falasse grego, que todo mundo seguisse as questões de Aristóteles, que foi o mestre de Alexandre o Grande. Queria que todo mundo seguisse o panteão grego dos deuses, com todas as mitologias e filosofias. Então, vai ter uma questão importante, essa questão do helenismo e a oposição dos judeus em não seguir o helenismo, em querer que fosse preservado toda a sua fé no judaísmo e no Deus de Israel. Porque junto com essa questão do helenismo, tem a questão da religião grega, que a gente sabe que é uma religião pagã, uma religião que adora vários deuses, os Zeus, Saturno, Netuno, Marte e tantos outros, sem contar com os cultos de sacerdotisas, as sacerdotisas de Delfos, as sacerdotisas também da cidade de Éfeso, que tinha uma predominância dentro do paganismo. E dentro desse helenismo tem a questão da cultura grega, em que queria que a todo custo os judeus seguissem a questão da cultura da Grécia. Terceiro ponto dessa transição, que é importante a gente observar, é a questão do fortalecimento judaico, da religião judaica. Porque logo após o cativeiro babilônico, surge a ideia das sinagogas, e que até hoje vigora e que dá um certo efeito na religião judaica. Mas foi no período interbíblico, que a gente falou anteriormente, e foi até o tema do trabalho do bacharelado que os alunos fizeram, nós vamos encontrar grupos surgindo ali, fortalecendo a religião judaica, como os fariseus, que era um grupo religioso, os essênios, que vão ter aí um papel primordial na preservação da Torá e de tantos outros livros que não entraram no cânon da Bíblia, mas o fato de não ter entrado no cânon da Bíblia não tira deles o crédito, pelo menos histórico, doutrinário, teológico, espiritual, é claro que não, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé,
Mas em questão de história, os livros apócrifos, eles são um grande auxílio. E quando nós falamos de livros apócrifos, nós não estamos falando só daquele conjunto de livro que é catalogado na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, em resposta à Reforma Protestante, que é o Vaticano vai lá e pega alguns livros apócrifos e insere no cânon católico, como Baruque, Eclesiástico, Judite, Tobias, fazem parte do cânon católico. Mas existe um cânon, aliás, existem livros históricos dentro da cultura judaica que vai contar a história também de Israel. Por exemplo, existe um livro histórico que nós não lemos, que é a História de Adão e Eva. É um livro apócrifo, bem interessante. O livro de Jazer, um livro muito bom também. O livro dos Jubileus, que é o que há nesse livro dos Jubileus, é onde muitas pessoas acabam se confundindo com a questão da Cabalá. Porque a Cabalá, que se confunde com o nome Cabala, a Cabala é um sistema, vamos dizer assim, místico, que vai surgir na Idade Média, junto com alguns grimórios do suposto Salomão, que alguém teria encontrado pergaminhos de Salomão naquele período em que ele estava desviado. Dentro desses grimórios de Salomão, nós vamos ter escravícula de Salomão, nós vamos ter o selo de Salomão, nós vamos ter os círculos de Salomão, vários grimórios. Bom, se de fato foi ele que escreveu ou não, nós não temos a certeza. Mas na Idade Média foi incorporado como sendo os grimórios de Salomão, que no Ocidente vai chamar de Cabala. Madonna usa Cabala, Tom Cruise usa Cabala, muitos ricos de Hollywood vão usar a Cabala porque na Cabala ocidental, estou falando da ocidental, vai ter misticismo de riqueza, de prosperidade, que vai envolver fama e dinheiro e glória. Agora, quando usa a palavra Cabalá no hebraico, aí sim, é uma referência ao livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus, ele vai mostrar toda a parte espiritual do povo de Israel. A questão dos 7 céus, a questão de mundos inferiores, questões de espiritualidade, vai mostrar, sim, no livro dos Jubileus. Todo esse processo místico vai estar lá no livro dos Jubileus. E que foi escrito, é claro, nesse período interbíblico. Junto com essa questão que vamos ter nos essênios, vamos ter também dos zelotes, que são resistência também que vai surgir no período interbíblico. Bom, por último, nessa questão aqui da importância do período interbíblico, vai se dar na questão que a gente, conhecendo o período interbíblico, vamos entender o mundo do Novo Testamento. Porque se você observa, está lá Malaquias. Malaquias ele vai começar a ser escrito na época de Neemias e Esdras. Embora Malaquias esteja ali como o último livro, mas Malaquias ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias, bem lá atrás. É importante a gente frisar o seguinte, que a Bíblia, os livros da Bíblia, eles não estão organizados de forma cronológica.
Eles estão organizados de forma didática, por assunto. A gente vê Malaquias lá no final, pensa que ele é daquela época. Não, mas ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Aquele período ali pós o cativeiro babilônico, período de restauração. Mas só que de Malaquias, vamos dizer, de Malaquias, o próximo profeta que vai surgir como a voz que clama no deserto é João Batista. E é um mundo totalmente diferente. Quando Malaquias profetiza, é um tempo, e quando João está profetizando no deserto, é outra época, é outro governo, é 400 anos. Agora imagine 400 anos. Quantas mudanças políticas, sociais e religiosas não acontecem? Se em 10 anos a nossa vida já muda, imagine 400. Então, quando Jesus ele nasce e vem naquela época, o mundo é outro. Está muito diferente. Outros costumes, outras normas. Tanto é que quando Jesus nasce, tem 3 idiomas falando naquela região. Vamos ter o hebraico, que é uma herança original do Israel. Vamos ter o aramaico, como uma herança do cativeiro babilônico. E vamos ter o grego koiné, como herança também do movimento helenista de Alexandre o Grande. Esse grego koiné, que foi o grego que os apóstolos usaram para escrever a Bíblia e as traduções, é aquele grego bem popular, usado no comércio. Não é o grego de Aristóteles, de Platão, e nem o próprio grego de Alexandre o Grande. Vamos dizer assim, que era o grego da ralé, do povão. Era o grego dos caipira mesmo, das transações comerciais. Porque se fosse um grego ao estilo socrático, poxa, ia ser muito complicado. Ia ter muita filosofia no meio. Mas entrou o quê? O grego koiné. Então foi uma modificação muito grande que vai ocorrer ali nesse novo mundo do Novo Testamento. Tanto é que quando Jesus ali ele nasce, já vamos ter ali, além dos partidos religiosos, nós vamos ter a tradição dos anciões, influenciando muito a questão da religião judaica, e vamos ter também ali o sinédrio, com suas classes tanto políticas como sacerdotais, e vamos ter também as influências de 2 escolas de interpretação, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Dessas 2 escolas vai sair um rabino muito famoso chamado Gamaliel, que vai ser o instrutor de Saulo, que vai se tornar Paulo. Então, tudo são mudanças. Não existia antigamente essas escolas rabínicas no Antigo Testamento. Já no período interbíblico surge. E nessas escolas rabínicas vai ter sim, Shammai, por exemplo, ele vai aderir a certos princípios da filosofia. Ele vai incurtir dentro da interpretação do Antigo Testamento, como eles faziam, alguns princípios da filosofia. Enquanto que Hillel, não, era mais rígido, mais duro, mais conservador. Ia muito pela Torá. E Paulo, ele vai aprender aos pés de Gamaliel. Pronto. Nesses 400 anos, esse slide que está aí, observe como ele diz, 400 anos sem profetas. 400 anos sem profetas. Nesses 400 anos, em que
é claro, não vai ter profetas, mas nós vamos ter algumas profecias sobre esse período. Por exemplo, mesmo sem ter profeta operando naquela época, mas é bom saber, é bom a gente salientar que Deus ele estava por detrás dos bastidores, operando e fazendo acontecer. Deus, mesmo sem estar levantando os profetas, mas ele estava ali guardando, escrevendo a história, vamos dizer assim, por trás da cortina. Ele, né, cara, não usou nenhum profeta, mas a mão dele, sim, estava sendo usada através da história, através das decisões. Estava usando ali decisões judaicas para que a nação de Israel viesse a ser o que ela é hoje. Uma das nações mais tecnológicas do mundo. Uma das nações com o maior BIP do mundo. Uma das nações com um dos maiores índices de pessoas dentro da faculdade. É Israel. Uma nação, mesmo sendo no Oriente Médio, a alfabetização lá é praticamente zero. Estava lendo alguns artigos de Israel e praticamente 90% dos adolescentes judeus israelenses praticamente moram dentro das faculdades para aprender questões trabalhistas, é claro, ter uma boa profissão para que não venham sofrer depois. É um exemplo para as demais nações que são de terceiro, primeiro mundo. O Brasil mesmo, um país enorme, mas muitos jovens não querem morar dentro da faculdade, como muitos israelitas moram, né? Isso também por quê? Porque o próprio governo incentiva a educação em Israel. Existe um incentivo, praticamente 100% do governo, que é uma coisa que nós não temos aqui, por exemplo, no Brasil. Um incentivo à formação de pessoas. Mas aqui no slide, nesses 400 anos sem profeta, o que é que nós vamos ter? Dúvidas. O povo estava com dúvida. Passou-se 10 anos, 50, 30, 100 anos. Morreu toda uma geração, vem outra, e cadê Deus falar? Então, dúvidas começaram a aparecer no coração das pessoas. Elas começaram a lembrar, antes Deus fazia, por que não está fazendo agora? Deus nos abandonou. Enganos começaram também a surgir nesse período interbíblico. Porque, é claro, falsos profetas surgiram nesse período, enganando o povo. Insegurança. Foi um momento de insegurança, justamente por conta da não revelação e das não profecias de Deus. E é claro, vamos ter aí os domínios. Israel saindo de um domínio, entrando em outro. E é claro, vamos ter a última, que seria a esperança. Que é uma coisa que Israel sempre vai ter, essa é a esperança de que o Messias viesse e salvasse ele das questões dos domínios das nações. No próximo slide, nós temos aqui o mundo em formação e transformação. Nós temos o Velho Testamento, a criação até o retorno do povo judeu na Palestina. Vamos ter a questão da lei, com os seus 613 mandamentos. Nós vamos ter, até Malaquias, vamos ter aí o período chamado interbíblico. Aí nós vamos ter
a transição do Império Persa para o Império Grego, porque os persas derrubam a Babilônia e logo após da Pérsia passa para o grego, o domínio grego. E o domínio grego ele vai ser subjugado juntamente com a luta dos macabeus, entrando o domínio romano, e que vai vigorar até o ano 70 depois de Cristo. E após nós vamos ter a questão da a graça, a lei e a graça. Além dessas mudanças políticas, religiosas e sociais, vamos ter também uma mudança espiritual, que é justamente a questão da graça. Nós vamos ter agora a não visitação do Espírito Santo, mas nós vamos ter a habitação do Espírito Santo através dos convertidos, dos cristãos. No próximo slide, temos aqui um pequeno diagrama, é mais uma questão de definição, que é o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, abrangendo Malaquias até o surgimento de Cristo. Que é o mais coerente a gente falar, até o surgimento de Cristo. Porque se eu digo que é até Malaquias, se eu digo que é até Mateus, Mateus não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Cronologicamente, não. Se fosse por ordem cronológica, o primeiro evangelho seria o evangelho de Marcos. O primeiro evangelho de Marcos, o segundo seria o de Lucas, e o terceiro seria Mateus. Mas existe uma questão de datas entre os teólogos entre escolher o primeiro livro do Novo Testamento. Ele fica rodando entre Tessalonicense, do apóstolo Paulo, e a Epístola de Tiago, como sendo um dos primeiros livros. Alguns teólogos vão dizer que foi Tessalonicenses. Outros vão dizer que foi a Epístola de Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Mas a questão muito cronológica que se debate muito entre os meios mais acadêmicos é essa discussão. No próximo slide, temos a questão da plenitude dos tempos, né, que Deus ele cumpre a sua profecia. Mas se a gente observar, o profeta Daniel já tinha profetizado sobre esse período. A gente observa Daniel, a gente vai ver Daniel falando da estátua, nós vamos ver Daniel falando dos 4 animais, aqueles animais que Daniel vê, juntamente com a estátua, dividida em partes, cabeça de ouro, tronco de bronze, de prata e de ferro misturado com barro, ali está se falando do período interbíblico, dos períodos políticos que teriam após a profecia de Daniel. Vamos ter o próprio Jeremias falando de 70 anos do cativeiro babilônico, e depois de um certo período de paz, veria um outro domínio, que a gente observa Israel sempre ele está na mão dos inimigos, sai de um cativeiro, vive, suspira um pouquinho, já entra em outro. Saiu da Babilônia, saiu da Síria, aí já tinha os medo-persas esperando. Aí os medos, persas saem, vem Macedônia. Aí depois vem os próprios gregos, que foi pior do que o da Babilônia. A gente vai ver posteriormente. Vamos ver o próprio profeta Isaías, ele também vai falar sobre o período interbíblico em suas profecias. Ele vai falar de Ciro e de outros, vai abranger esse período de 400 anos. Próximo slide.
Pode passar esse também. Pronto. Aqui nós temos a representação da visão de Daniel, que geralmente nós já vimos em algum estudo em nossa vida de obreiro. Mas só para vocês observar que, mesmo o período interbíblico, Deus não estava lá levantando profecias, usando profetas, mas ele deu visão antes, como essa de Daniel. Nós vamos ver na estátua a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, ventre e quadris de bronze e as pernas de ferro, que é Daniel capítulo 2. Mas na visão do capítulo 7, nós vamos ter o leão, o urso, o leopardo e um animal que ninguém sabe descrever que animal é esse. Seria um animal aterrorizante na visão de Daniel. Na visão do capítulo 8, nós vamos ter o carneiro e o bode. Ligando na primeira linha, nós temos a cabeça de ferro, a cabeça da estátua de ferro, né? O leão, que seria o reinado da Babilônia. O peito e os braços está ligado aos Medo-Persas, que derruba a Babilônia. O ventre e os quadris de bronze, o leopardo, também representa o bode, e que vai estar ligado à Grécia, porque a Grécia, através de Alexandre, derruba os Medo-Persas, estabelece um novo reino. Entre eles, nós vamos ter os Ptolomeus e os Seleucida, e a questão dos Macabeus, e uma pequena teocracia que vai aparecer no período interbíblico, que é a teocracia dos Asmoneus, que foi um grupo de sacerdotes que começou a governar a Judéia. Mas os Asmoneus, eles foram derrotados porque eram sacerdotes pelo Império Romano, que estabelece o seu domínio, exterminando aí a dinastia dos sacerdotes. Uma pequena paz reinou em Israel. Suspirou um pouquinho, já vem outra prova a provar os judeus, e dessa vez através dos romanos, através das dinastias de Herodes e as dinastias dos imperadores e dos Césares que vão aparecer. Temos as pernas de ferro e, é claro, Roma, que vai ser o reino em que Jesus ele nasce e que está ali na sua vivência. Alguma dúvida? Dá para prosseguir? Então, tá dando para acompanhar? Tranquilo. O homem pode continuar aí que tá bom. Pode parar de falar não, pelo amor de Deus. Toma uma aguinha aí. Ah, poder descer. O café já tá pronto, já o cafezinho. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho. Então vamos continuar. No próximo slide, aí nós temos os contextos que envolvem o período interbíblico. Que seriam 3 contextos principais, né? Que é o histórico, o religioso e o cultural. Esses 3 vai determinar a posição de Israel e a importância desse estudo para que a gente entenda quem é o Israel nesse contexto de atualidade. Vamos lá no próximo. E é claro, como dica de leitura, eu gosto de indicar, é uma leitura muito preciosa, que é a História dos Hebreus, que é o maior documento, além da Bíblia, depois da Bíblia, é a História dos Hebreus de Flávio Josefo. Então ele vai documentar ali questões históricas sobre o período interbíblico. Como aqui diz, ele nasceu em 37 depois de Cristo. Era da linhagem sacerdotal
Flávio Josefo, e a mãe dele era descendente dos Asmonianos. Ou seja, a mãe de Flávio Josefo, era descendente dos sacerdotes que governaram Israel depois da Revolução dos Macabeus. Tornou-se um erudito e escreveu obras históricas dos judeus de incontestável valor. Entre elas, História dos Hebreus e um outro livro chamado Guerras Antigas, que é uma maravilha esse livro. Muita coisa para se ler. Então nós vamos ter aqui o período intertestamentário, questão de Alexandre o Grande. Aqui vai dizer a divisão do reino do sul e norte, o exílio, assírios dominam o norte, Babilônia o sul, Persas vence os babilônios e liberta os judeus, como nós já sabemos. Alexandre o Grande, na letra F, invade o Oriente Médio, quando impõe definitivamente a cultura grega seu idioma, a própria Alexandria, de onde vai sair a Septuaginta, aquela versão, a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Embora não tenha sido Alexandre que tenha mandado fazer isso, mas Ptolomeu, ele manda fazer essa tradução. Letra G. Com a morte de Alexandre, assume seus generais chamados diácocos, ou sucessores, que dividem o reino em 4 partes. Os 4 generais de Alexandre eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Como Alexandre ele tinha alergia à mulher, ele tinha uma certa alergia à mulher, aí preferia casar, era casado com um homem. Então, quando ele morre, todo o reino de Alexandre fica com os seus generais. Não tinha filho. Era impossível ter filho. Os 4 generais assumem todo o seu poderio. Desses 4 generais, 2 vai se destacar. Vai se destacar Seleuco e Ptolomeu. Porque Seleuco ele vai abranger ali toda aquela parte da Palestina. E Ptolomeu ele vai abraçar o Egito, o reino do Egito. Você já deve ter ouvido falar a história de Cleópatra. Então, Cleópatra era uma rainha que não era egípcia, porque era filha de Ptolomeu, dessa dinastia ptolomaica. Tanto é que ela foi morta, ninguém sabe como, mas não foi de morte natural, foi talvez envenenada, justamente por não ter sangue egípcio, e acabou sendo morta. E Seleuco ele vai ter uma abrangência no reino de Israel, com algumas perversidades. Vamos ver o outro slide, o que nós temos. A divisão dos períodos. O período persa, o período grego. Pronto. Depois do período grego, nós vamos ter o período macabeu. Porque depois do período macabeu, aí nós temos o período romano. Por que o período macabeu? Matias era um sacerdote e ele tinha 5 filhos. E um desses 5 filhos que ele tinha, um se chamava Judas, que era Judas Macabeu. Macabeu significa martelo. Curiosamente, assim, a cabeça de Judas Macabeu, ela tinha uma deformação no crânio que lembrava um martelo.
talvez ele fosse meio cabeçudo. Então ele tinha uma aparência na cabeça dele que lembrava a extremidade de um martelo. Tanto é que ele foi apelidado como Martelo de Deus. Os sacerdotes de Alexandre o Grande, uma certa vez, de Alexandre Grande não, de Epifânio, ele estava exigindo que um judeu participasse de um culto pagão, a todo custo. E teve um judeu que, meio afobado, pulou na frente e disse: não, eu adoro, eu não quero o Deus de Israel, eu quero Júpiter, eu quero seus deuses, eu quero viver. Matias não teve dúvida. Mesmo sendo um sacerdote, Matias pegou um punhal e cortou o pescoço dele, na frente dos soldados de Epifânio. E isso trouxe um temor. Por quê? Poxa, um próprio judeu matando o outro. Mas por quê? Porque esse judeu estava traindo não só a Deus, mas também traindo o espírito de nacionalidade, de patriotismo. Sendo assim, os outros filhos de Matias entraram, viram essa cena e mataram os soldados gregos. Aí começa as perseguições da família dos Macabeus. Eles fogem para as montanhas. Quando vão para a montanha, se encontram com outro grupo que se chamava os Hassidins, que eram judeus que não aceitavam se submeter às ordens de Epifânio. Então eles pegam, se juntam ali aquele motim, aquela revolução para destruir o Império grego. No próximo slide, pode passar. Temos aqui a dominação persa, que nós já conhecemos, que Ciro permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruísse o templo, ali na época de Esdras. Vamos ter o próximo slide. Durante todo esse período foi permitido aos judeus observar suas ordenanças religiosas sem interferência, diferente do domínio grego que vamos ter lá na frente. Na Pérsia não tinha nenhuma proibição, tinha uma certa liberdade e autonomia, que é uma coisa que não vai ter depois de Alexandre o Grande, principalmente na época de Antíoco Epifânio. Próximo slide. Por outro lado, o cargo do sumo sacerdote passou a ser político, o que posteriormente gerou muitos problemas. Isso por quê? Porque ali no finalzinho do Malaquias estava na dominação persa e toda a questão religiosa foi uma troca do governo persa no seguinte: eu vou deixar vocês adorar o Deus de vocês vão observar a lei, vão ler a Torá, vão fazer sacrifício, vão poder fazer tudo. Agora, o dinheiro que entrar no templo, eu quero. É meu. É claro que um sacerdote de Israel não ia fazer isso, mas um sacerdote colocado pelo governo faria. Isso trouxe problema, por quê? Porque o governo da Pérsia começou, junto com a Síria, começou a colocar sacerdotes políticos dentro do templo. Isso gerou muito problema. É por isso que na expressão de Malaquias 3:10, a questão do dízimo, que é uma coisa que muitos acabam não passando essa informação para a igreja, é que, quando diz, em que me roubais? Deus não está falando ali do povo. Deus está repreendendo os sacerdotes que recebiam do povo todo o dízimo
Mas esse dízimo, esse dinheiro, ia para o governo da Pérsia. Por isso que o texto vai dizer, que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, tudo que entrava no templo, com aquele sacerdote comprado, era do governo. Era do governo. E não era dinheiro. Sacos de arroz, lentilha, cevada, trigo, tudo ia para o governo. Não era necessariamente 100% de dinheiro. No outro slide, nós temos o período grego, né, que nós já falamos com Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Pode passar. Aqui no finalzinho do slide vai dizer que o objetivo de Alexandre era, sua meta era implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. O que é que Alexandre queria? Que o mundo todo falasse grego. Que o mundo todo adorasse o panteão grego. Todo mundo seguisse a filosofia de Aristóteles, que era o filósofo preferido dele. Uma espécie de globalização. Que os judeus engolissem isso de goela abaixo, sem questionar. No próximo slide, as pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos e falar a língua grega. Aos poucos, ia se estabelecendo uma língua mundialmente falada. É por isso que nós vamos ver apóstolos como apóstolos, não, discípulos de Cristo, né? Homens ali do Novo Testamento, como Apolo, que é o nome de um deus dos gregos. O próprio Paulo, ele era confundido como um deus, Saturno ou Júpiter. Isso devido à influência dos gregos. Nós vamos ver essa influência do helenismo naquele belíssimo discurso que Paulo vai dar no Areópago. Quando Paulo, sozinho ali, ele coloca duas classes de filósofo no bolso. Ele vai colocar os estoicos, que seria o estoicismo, e vai colocar os discípulos de Epicuro, que seria o epicurismo. E está lá no livro de Atos. E Paulo, sozinho ali, como era um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, então ele tinha bagagem para falar com qualquer classe de filósofo. Ele não era um simples apóstolo. Quando Deus ele chama Paulo, ele já chama com uma finalidade. Próximo slide. Muitos tentaram adaptar a fé à filosofia grega. Por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei. E aqui entra a importância, mais uma vez, dos fariseus, dos escribas e dos saduceus, nessa questão da preservação da lei. E nesse slide nós temos o Império Romano dividido, o Império Grego, em 5 regiões. Lisímaco recebeu a Ásia Menor e a Trácia, já pegando parte da Europa, ali os Trácidos. Cassandro, Macedônia e a Grécia. Ptolomeu vai pegar o Egito e a África. Seleuco pegar a Síria e a vasta região do leste desta. E a Judéia ficou sujeita inicialmente ao general Antígono Monofalfitalmos, que era Ptolomeu, e posteriormente Antíoco Epifânio. Pode passar. Outro slide. Até aqui nós temos a revolta dos Macabeus.
Judas, apelidado Macabeu, que quer dizer martelo, liderou os judeus contra os Seleucidas, e conquistaram parte da cidade de Jerusalém no ano 164, purificando e redicando o templo. Judas Macabeus encampou em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. Bom, o que foi que aconteceu aqui? Para a gente resumir. Antíoco Epifânio, ele assume a questão do poderio ali. E Antíoco Epifânio, ele consegue matar em Jerusalém cerca de 12.000 judeus. Um massacre. 12.000 judeus. As torturas de Antíoco Epifânio eram as mais horrendas que possam ter. Só para vocês terem uma ideia, Antíoco Epifânio, ele pega uma mulher que tinha 5 filhos, ele mata os 5 filhos na frente da mãe. Está em História dos Hebreus, de Flávio Josefo. E nessa história, Antíoco Epifânio, ele pede para que um dos filhos dela louve a Júpiter e a Saturno. Ele disse que não ia louvar porque ele só louvava ao Deus de Israel. Os soldados pegam a língua dele e arranca. Na frente da mãe, arranca os 10 dedos das mãos e arranca as pontas dos pés. E joga ele na sarjeta. Pega os outros também, arranca a cabeça, dilacera. O último que vai morrer, ele arranca o couro da cabeça, com o cabelo e tudo, com um punhal. Na frente da mãe. Nenhum dos 5 filhos negou. É claro, se os 5 já estavam ali do lado dela, para que ela ia negar mais? E ela foi jogada em um precipício, por não negar o Deus de Israel. Isso levou Judas Macabeu a criar uma revolução, criar um grupo de guerrilha. E foi o que aconteceu. Antíoco Epifânio, o que foi que ele fez? Ele entrou dentro do templo judaico, levou uma porca preta, entrou dentro do Santo dos Santos, pegou a porca e sacrificou em cima do local onde ficava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E na porta do Santo dos Santos, no templo, ele coloca a estátua de Zeus. Agora imagine isso dentro da cultura judaica. Imagina a fé dos judeus. Ver o templo com uma porca sendo sacrificada, o templo totalmente com a estátua de Zeus. Aí vem a dúvida, e Deus está onde? Imagine. Judas Macabeu, ele começa a trabalhar nessa questão, a purificação, porque Judas Macabeus, ele pega, faz o exército, e um pequeno grupo de homens, como o pastor Crenilson ele falou, muito bem lembrado, se assemelhando muito aos 300 de Gideão, pela história, era impossível os macabeus derrotar o exército grego. Era impossível. Mas só que Deus estava nos bastidores. Ele estava por detrás da cortina, fazendo acontecer a história. Nesse processo, acontece
como você viu a frase aí, a assolação da desolação que Jesus ele fala e que Daniel também vai falar. Essa assolação que vai ter, Daniel está profetizando o sacrifício do porco dentro do templo. Lembre-se que Daniel capítulo 8 vai falar de 2.300 tardes e manhãs. Essas 2.300 tardes e manhãs vai dar mais ou menos 3 anos e 6 meses. Foi o tempo que Judas Macabeu, junto com os sacerdotes Asimoneu, purificaram o templo. É claro, eles lavaram o templo depois do massacre, né? Ganharam a guerra. Vamos lavar o templo santo. O templo todo limpinho, todo perfumado, tudo limpo. Mas só que faltava a purificação, né? E essa purificação se deu através do jejum, do clamor, vestidos com um pano de saco e com o rosto na cinza, pedindo para que Deus ele operasse de novo no templo. 3 anos e 6 meses de oração e jejum constantemente. Quando isso acontece, vai se instaurar a festa que o judaísmo chama de Chanukah. E que em João, se eu não estiver enganado, é em João, é a festa das luzes. No Evangelho de João, vai dizer que Jesus ele estava indo para uma festa, era a festa das luzes, que é conhecida como a festa da dedicação. Quando eu falo de Chanukah, eu estou falando do candelabro, aquele castiçal judaico. Só que o castiçal judaico, aquele do tabernáculo, tem 7 braços. 7. Que são as 7 emanações de Deus, dentro de um estudo mais cabalístico, mais espiritual. São as 7 emanações de Deus. Tem a ver também com as 7 sefirá da árvore da vida, que é uma coisa que depois a gente vê isso com mais calma. Só que o Chanukah, ele tem 8 braços. Então, na internet, vocês vão ver o candelabro com 7 e o candelabro com 8. Ou seja, o candelabro com 7 é uma referência ao Antigo Testamento, que é o símbolo de Israel. Mas o candelabro de 8, ele vai ser usado só naquela festa, que é a festa da dedicação. Por que tem 8? Porque aconteceu um milagre nesse dia. No dia que a família dos sacerdotes, Asmoneus, e Judas Macabeu se reuniu para consagrar o templo de novo, eles estavam lá com o castiçal de 7 braços. Mas só que faltou uma coisa essencial: o azeite. E esse azeite tinha acabado. Assim, não acabou. Mas era um azeite que só dava para queimar um dia. E para fazer ele é complicado. Porque, segundo o Talmud, esse azeite que eles tinham guardado a 7 chaves foi o mesmo azeite feito no tabernáculo, na época de Moisés. Era um tipo de uma jarra bem guardada, uma jarra de cerâmica, sei lá o que for, e só era usada para consagrar reis, no caso, Saul foi consagrado com esse azeite, Davi e Salomão, e mais ninguém. E nasce dedicação do templo, quando o templo ele foi erguido por Esdras e Neemias. Só que só dava para queimar um dia. Era uma gotinha, era encher os 7 braços e tchau, acabou. Eles encheram, aí foi que o milagre aconteceu.
aquele fogo das 7 castiçais queimou 8 dias. 8 dias e o azeite não secou nas lamparinas dos castiçais. Uma prova de que Deus estava consagrando de novo o templo. Por conta desse milagre, os judeus, eles construíram outro castiçal com 8 braços, para que se lembre que em 8 dias Deus multiplicou uma gota de azeite e queimou 8 dias, que é chamado Chanukah, a festa da dedicação ou a festa das luzes, como a gente queira falar. Então, daqui é a revolta dos Macabeus, nós já falamos, pode passar. A tomada de Jerusalém. Após o cerco de 3 meses, Pompeu tomou a cidade, massacrou os sacerdotes, penetrou até o Santo dos Santos, satisfazendo sua curiosidade, sem todavia tocar nos tesouros do templo. Todavia, os judeus nunca o perdoaram por esse sacrilégio. Isso justamente ali no finalzinho do período interbíblico, para Roma ela entrar. Então o governo de Roma agora entra e domina toda a questão judaica ali. Pode passar o slide. Aí Pompeu invade e assassina 12 mil judeus. Acabaram-se os anos de autonomia. Lá se vai a paz em Israel de novo. Porque agora vem Roma. Agora com Herodes o Grande. Foi nomeado rei da Judéia. Ele olha para o templo e diz: esse templo judaico está muito judaico. Vamos fazer uma modificação. Eu quero colunas gregas, eu quero alpendre, eu quero um estábulo de cavalo lá no fundo do templo. Eu quero esse templo parecendo, quero com a cara de Roma. E ele fez. Ele modificou o templo, mexeu no templo, não mexeu dentro. De qualquer forma, Herodes tinha medo de entrar dentro do templo e olhar o Santo dos Santos. Mas na frente ele modificou. É por isso que muitos pensam que é um terceiro templo. Não. Esse templo que Herodes modificou é aquele templo de Esdras e Neemias. Era apenas ele colocou muito adereço romano, aquelas colunas bonitas de Roma, símbolos romanos dentro do templo, e botou até uma escada do lado esquerdo do templo que ia dar na galeria em cima, que é uma coisa que não tinha no original. Pode passar o slide. Este Herodes, que estava reinando sobre a Judéia quando o nascimento de Jesus aconteceu, né? Herodes. Era tão cruel que o imperador Augusto chegou a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos seus filhos. Então daí você já percebe como esse imperador ele era sanguinário. E mandou reconstruir o templo. No governo romano nós vamos ter um governo estável, boas estradas, que os romanos eram muito bons nisso. Até hoje as estradas dos romanos estão aí de pé. Um buraco não tem na estrada. E olha que não tinha a tecnologia de hoje. Rotas marítimas. Uma língua universal, que eles usavam o grego koiné, e depois usava o latim. Grande corrupção moral. Os imperadores eram corruptos moralmente. Quem aqui já viu, por exemplo, a história de Calígula? Se você ler, você vai ter nojo. Porque foi um dos imperadores mais perversos que Roma já teve. E confusão espiritual. Eles misturavam muita religião e posteriormente misturou o mitraísmo com o cristianismo. Essa ideia do Deus Mitra com Jesus, que vai
ter aí a questão do ocultismo. Foram longos 400 anos. Neste período, Deus não levantou nenhum profeta para falar ao povo, não revelou nenhuma porção das Escrituras, mas os livros apócrifos foram escritos nesse período. E assim, quando apareceu João Batista pregando no deserto, todos queriam ouvi-lo. Porque 400 anos sem ter um profeta, e João Batista vem agora dizendo que é a voz que clama no deserto, denunciando o pecado de Herodes e tendo sua cabeça sendo decapitada, como nós sabemos. Então, essa é a questão do período interbíblico, e que, para a gente concluir, o que é que a gente observa nessa questão? É que, além das revoltas, das mudanças que a gente vai observar na questão da cultura, na questão da vida social dos judeus, e dentro dessa disciplina de história de Israel, o que a gente aprende é a questão do patriotismo. Foi no período interbíblico que Israel ele tomou um choque de realidade e olhou como sendo uma nação que não poderia ser subjugada e partiu para a luta. Diferente do período babilônico, que se renderam e foram levados e ficaram lá 470 anos cativos. Babilônia e Síria, o reino do sul e o reino do norte. E o período interbíblico nos ensina que exatamente esse espírito de nacionalidade e que levou Israel a ser tão forte como ele é hoje. Uma das maiores nações em tecnologia, em educação, poderio militar, que vocês nem imaginam, e, é claro, o berço de duas maiores religiões do mundo. Aliás, três, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, alguém quer comentar alguma observação em relação a algum tópico, algo que queira acrescentar na nossa construção? Poxa, eu esqueci o nome agora. Os muçulmanos, eles não são também não uma das maiores, também os muçulmanos? Muçulmanos? Sim. É o islamismo, os muçulmanos. O islamismo e o muçulmano é a mesma coisa? O islamismo e o muçulmano é a mesma coisa. Entendi. Então, é a mesma religião. Então, a gente Pastor chama de... Mário, por Oi? gentileza, desculpe interromper. Qual o propósito que Ptolomeu mandou traduzir a Septuaginta? Alexandre o Grande, ele cria uma cidade chamada Alexandria. Lá em Alexandria, ele institui a maior biblioteca do mundo antigo. Nessa biblioteca, nós vamos ter, possivelmente, ela tinha pergaminhos de Aristóteles, Sócrates e Platão não, porque quem escreveu foram os discípulos de Sócrates e os discípulos de Platão. Mas tinha coisa antiga da época clássica da Grécia. Além de livros de toda parte do mundo que vocês possam imaginar. Porque quando Alexandre ele conquistava, ele ia nos documentos antigos, nas mitologias, nas cosmologias. Ele queria saber a opinião de como o mundo surgiu. Isso em todas as religiões. Tinha tratados de religião, medicina, arquitetura, o que vocês imaginar. Uma biblioteca.
Porém, faltava um livro, a Torá dos judeus. Ele queria. Alexandre não, Ptolomeu. Ptolomeu pediu que 72 rabinos traduzissem de Gênesis a Malaquias, do hebraico para o grego, em 72 dias. Então, eles tiveram 72 dias para traduzir o Antigo Testamento para a língua grega, que hoje nós chamamos de Septuaginta. Eu tenho um aqui em casa. Não dá para ler porque ela é em grego. Acabou de emprestar a gente. Né? Eu vou levar ela para aula segunda-feira para você abrir a página. É toda em grego. Aí queria uma cópia lá. E conseguiu, né? Pegou os 72 rabinos, botou dentro de uma sala e disse: vocês só vão sair quando traduzir. E os rabinos não saíram para nada. 72 dias presos dentro de um quarto. Você tem que fazer isso com a gente também. Só vai sair daqui para traduzir aí. Tem feito uma nova tradução aí. Então foi uma tradução. E essa tradução ela vai ser usada até mesmo por Jesus nas sinagogas no Novo Testamento. Só que posteriormente a Biblioteca de Alexandria pega fogo. Assim que, na minha opinião, como amante da história, eu não acredito que foi um acidente. Eu não acredito em acidente na Biblioteca de Alexandria. Simplesmente foi proposital para que fosse apagada a história antiga dos povos que estavam ali dentro. O que sobrou, com certeza, está no Vaticano. Como a biblioteca do Vaticano é pequena, só tem 10 quilômetros no subsolo da Terra, guardada a 7 chaves, então deve estar lá alguma coisa. É daqui para Gaibu, a biblioteca do Vaticano. E é da minha casa para ir, né? É 10 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros. Imagina a riqueza que não tem ali dentro. E só o Papa e o arcebispo têm acesso. E o Camerlengo, que é o secretário-geral do Papa. Daqui uns dias a gente também vai ter. Quem vai se formar aí para ser Papa aí? Ser padre, ser mormon. Então, o Senhor vos abençoe. Amém. Espero que vocês tenham uma visão diferente do período interbíblico. Porque muitos, quando olham para o período interbíblico, vai dizer, não, ali só foi feito os livros apócrifos. A questão não é só essa. A questão principal do período interbíblico é justamente o fortalecimento de Israel como nação. E isso reflete, nos dias de hoje, a nação de Israel como nós a conhecemos. Nesse conflito que está tendo, já dura aí alguns meses. Também iremos falar por essas aulas que nós vamos ter, levar alguns gráficos para mostrar para vocês. Simplesmente serviu para que Israel fosse a nação que é. Uma nação, como diz a Bíblia, é o forte de Deus. A nação de Deus, a nação escolhida. E como a Bíblia diz, é feliz é aquele que ora por Israel. É por isso que eu oro. Todo dia eu apresento ela. A nação. É um costume. Mais alguma dúvida? Pastor Davidson, pastor... Eu estou aqui só grato a Deus, porque mesmo nesse período de silêncio profético, os profetas estavam em silêncio, mas Deus estava regendo a história. E aí povos se levantaram, mesmo criando esse patriotismo, onde fez-se necessário a todos aqueles que moravam, na verdade, ali
precisaram mostrar que realmente eram patriotas, precisaram brigar por sua terra mais uma vez, não é? Lutar dentro do que regia a época. Hoje não é diferente. Hoje a militância ainda continua. E a certeza de ser israelense, de ser uma nação eleita, um povo escolhido, é o que fortifica e os mantém, preservando tudo o que nós aprendemos até aqui. Bem, sabemos que levantou-se muitas seitas, heresias, doutrinas pagãs, que tentaram se inserir. E sabemos também que muitos rabinos se deixaram levar. Saduceus, fariseus, caíram no enlace de ter essa dúvida citada em um dos nossos slides aqui, abrindo esse precedente a essas dúvidas. Mas Deus sempre regendo, tá? E ali com a assolação da dissolação é que foi mais latente o fato da purificação do templo como um ato de que o povo realmente tinha entendido que tudo que ocorreu, tudo que o povo passou foi algo contaminoso, onde fez com que os princípios, a adoração, os utensílios precisassem ser altamente purificados. Não é diferente a história no decorrer, que assim também fez jus, né, ao processo de purificação e manter essa santificação, manter o templo como um lugar santo, um templo como um lugar apenas reservado aos escolhidos de Deus, a uma linhagem selecionada por Deus, que pudessem estar ali. Mesmo tentando se corromper, porque os sacerdotes da época passaram a ser líderes políticos. E aí, mesmo dentro dessa corrupção, mas ainda se preservou esse processo, através de Macabeus, que determinou ser um sacerdote a partir do momento em que ele fez a primeira reforma protestante, podemos dizer assim, né? O primeiro protestante ali a defender os princípios do tradicionalismo, né? E aí a gente aprende muito com isso. O período interbíblico é algo que não é muito contado nas igrejas. Muita gente não entende que partiu daí todo esse processo e luta para manter o tradicionalismo, para manter a palavra como sendo pura, dependente das traduções, das cópias, mas parte daí, certo? E isso é importante a gente voltar a bater nessa tecla, assim, e entender as origens. O tema vai mais além, bem sabemos que vai mais além, mas é algo profundo, é algo interessante, é algo que nos cativa enquanto estudantes, mestrandos, certo? Aprendendo aqui sobre o povo judeu, bem como a sua história e o seu marco como nação eleita. Amém. Amanhã estarei colocando aqui no grupo esse slide e 5 textos de uma pesquisa que eu fiz sobre o período interbíblico. Eu quero compartilhar com vocês. Não vai dar tempo de colocar hoje, mas vocês vão ter o que ler a semana toda. São alguns artigos que eu vou colocar e com certeza alguns PDF também como auxílio desse período interbíblico. Então que Deus abençoe. A presença aí do nosso irmão Andrei, pastor Davidson, pastor Crenilson. Glória a Deus. A gente possa estar reunido na nossa próxima aula, que vai ser presencial, né? Segunda-feira. Em nome de Jesus. E nós vamos estar trazendo o outro tema. Deixa eu ver aqui rapidinho para a gente. Aqui na apostila. Vocês já vão estudando, porque eu nem disse na sala, mas só que tem vezes que me dá amnésia na sala de aula, dá um apagão. Esqueço de tudo. Sabe que é um apagão? Zera todo o meu raciocínio. Aí eu fico na mão dos alunos, para que eles me expliquem, para que a minha memória volte de novo. O básico me ajudou muito a fazer isso, o médio, o bacharel me ajudou muito, e eu acredito que o mestrado também.
dos meus momentos de amnésia. Andrei, Davis, Crenilson vai me ajudar a relembrar os assuntos aí. E os demais alunos também. Então, vocês já vão estudando aí durante a semana. As transformações religiosas. Página 13. 12, não? É porque a minha apostila aqui é diferente. É 12, né? A da gente é 12, vou marcar aqui agora. Transformações religiosas. Religiosa. E depois o período neotestamentário. A gente vai esboçar um pouco sobre isso aqui, sobre o cerco de Jerusalém, que é a parte bem histórica da nossa disciplina. Então, que Deus abençoe. Nós vamos concluir. Para deixar as considerações finais aí com o nosso pastor Davidson a falar. Depois o pastor Crenilson, depois o nosso irmão Andrei. Faz as considerações finais para o pastor Davidson ele encerrar a nossa aula de hoje. Em todo o nosso decorrer, quero agradecer ao pastor e doutor José Mário, em todo o nosso crescimento intelectual como obreiros, nós aprendemos a honrar as pessoas que têm honra. E o fato de estarmos aqui hoje foi uma sugestão do nosso irmão Andrei, do qual ele disse, olha, seria interessante a gente fazer esses encontros online nos momentos, nos dias em que nós não temos aula presencial. E aqui nós estamos gratos, porque é enriquecedor, e nós estaremos aproveitando o máximo do nosso projeto de mestrado, e que fique marcado na história do Centeb, bem como na história de cada um que está adentrando nesse processo, nessa jornada, e a cada um que vai entrar também, pois a metodologia ela é extensiva. E aí nós estamos, falo também na condição de coordenador pedagógico, nós estamos a cada dia aperfeiçoando todo o nosso método de ensino, todo o aparato educacional do nosso seminário, visando a melhor qualidade para que a gente possa formar obreiros e líderes excelentes para o reino de Deus. Então, agradeço aqui essa aula de hoje, agradecendo a presença dos ilustres mestrandos, e a nossa próxima aula estaremos com mais irmãos, do qual não puderam estar aqui presentes, mas a nossa turma ela é um pouquinho maior, e aqueles que estão e que vão nos assistir posteriormente, vai estar postado no nosso canal, tá certo? Fiquem cientes de que todo o conhecimento vai ficar sempre registrado, aqueles que puderam estar presentes na aula lá na nossa sala de aula, e aqueles que não puderam estar aqui, mas vai estar gravado, para que você possa recapitular. Que Deus abençoe a todos. Consegui ligar o microfone agora. Agradecer e, assim, para mim foi muito rica essa aula, muito rica, tanto pela exposição, nosso pastor Mário, pelas dúvidas, né, que nós tiramos, e alguns assuntos que evidenciam o nosso cotidiano. Não poderia deixar de falar essa questão bem clara sobre Malaquias, sobre os dízimos, e também todo agradecer a Deus aí do nosso irmão Andrei ter essa ideia abençoada, e agradecer a todos aí, principalmente a Deus, porque a aula hoje foi muito rica. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, a palavra do
e todos aí também a minha. Uma aula abençoada, que Deus ele continue capacitando, dando graça, que Deus ele continue derramando sabedoria, porque a gente sabe que a sabedoria a gente busca, mas a sabedoria a qual a gente busca não é só o fato de a gente ler, de a gente tá se dedicando a buscar, mas a nossa principal sabedoria, ela procede do Espírito, né? Então o Espírito de Deus ele está sempre conduzindo aí nosso pastor, nosso doutor em teologia, tá nos ensinando não só a passar para outras pessoas o verdadeiro ensino bíblico, mas também viver uma vida melhor diante de Deus e fazer tudo para a glória do reino de Deus, porque isso aqui que a gente aprende é tudo uma fé e prática. A gente precisa estar aprendendo para estar praticando. Então, isso aqui vai ser muito, vai ser não, é muito importante para o reino de Deus. Deus continue abençoando aí a vida do nosso mestre aí, que eu sei que não é fácil ele estar aí ensinando, dando aula, muitas das vezes o dia a dia, a correria, é luta. Às vezes a pessoa vai para a aula só pela misericórdia, porque eu já fui para a aula desse jeito, já fui dar alguma disciplina e eu só estava ali só pela misericórdia de Deus. Mas todas as vezes que, quando eu consigo me lembrar o tempo que Deus ele sempre está com a gente e que a sabedoria é em prol do reino dele, então a minha alma fica regozijada. Então, quero desejar isso aí para o professor e para que todos nós estejamos firmes na presença e no espírito dele. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite a todos. Fiquem na paz de Deus. E dia 15, estamos na sala de aula. Se Deus quiser. Momento de construção do conhecimento, de troca de conhecimento. Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja com cada um de vós. Deus Amém. abençoe. Amém, meu pastor. Amém. Amém.